Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um dia aí, o nosso café com barba, né? Dar uma adiantada aqui. Depois nós vamos voltar aí para os nossos estudos relativos à Confissão de Fé de Westminster, tá? Preparar os material aqui, ó. Cara, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Um vídeo, pega aí basicamente três palavras, três jargões aí que muitas vezes a gente fala, ouve ou ler, tá? Que muitas vezes a gente tem dificuldade para processar esse tipo de informação e muitas vezes a gente fica perdido, essa é a realidade, fica perdido por esse tipo de palavra, mas na verdade não tem muita dificuldade, tá? No mundo acadêmico é muito maior esse uso de palavras, livros mais acadêmicos, mas no dia a dia a gente pode usar, tá? A gente pode usar, não tem problema nenhum, mas agora você já sabe o significado de muitas palavras, beleza? Vamos lá, vamos para nossa segunda parte. Cara, é muito interessante porque nós vamos usar aí três palavras também, tá? Três palavras aí. Vou separar em vídeos assim, que eu acho muito legal. Três palavras dá tempo da gente trocar uma ideia, tá? Vamos lá, então. É, uma palavra, essa aí eu tenho dificuldade, tá? E muita. Peraí, tem que fazer jus, né? Vamos lá. Uma palavra que dificilmente você vai ouvir, tá? É mais provável que você leia. Pega um livro ali, por exemplo, alguns livros mais acadêmicos, ou você pode ouvir essa palavra. Mas tem isso, né? É, aqui nós podemos dizer o seguinte: é uma palavra chamada epistemologia. Pô, aí é xingamento, irmão. É epistemologia. Quando a gente sempre, aquele hack da vida, né? Hack dos estudos. Tudo que tem logia no final é estudo, tá? E realmente aqui também é o estudo, tá? É o estudo. Então, assim, essa palavra é uma palavra difícil. É uma palavra difícil, sim, entendeu? Mas é o estudo de como a gente sabe o que sabe. Ficou melhor ainda, né, cara? É, na verdade, é o conceito do que a gente sabe, é o estudo do que a gente sabe. A epistemologia é isso, tá? Quando alguém falar para você, epistemologia, você fala, tá, é o estudo do que a gente sabe, do que a gente conhece, tá? Em que sentido a epistemologia muitas vezes pode ser usada? Que pode salientar a nossa mente, tá? A epistemologia, que é o estudo do que a gente sabe, né, do que a gente conhece, né, é o remédio contra o achismo espiritual, tá? Muitas vezes hoje nós vivemos em um mundo, vamos ser sinceros, na internet hoje principalmente, às vezes eu vejo alguns vídeos, shorts, ou às vezes eu até vejo algumas pregações de alguns pastores, líderes, que dá vergonha. Dá vergonha por quê? Porque é muito achismo. É muito achismo. Não, porque eu sei, eu conheço, eu vi, né? Cara, tem hora que dá vontade de quebrar a tela do computador, chutar tudo, sumir por este mundo, né? De tanta ignorância, falta de conhecimento básico de Bíblia. Você perguntar para essa pessoa quantos livros tem a Bíblia, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em nossa sociedade, não só dentro da igreja, mas na nossa sociedade, tá? Então hoje as pessoas acham demais. Cara, é só você ver um vídeo. O vídeo lá no YouTube, o cara tá explicando como desmontar uma máquina de lavar. Cara, milhares de especialistas, né, questionando o cara e falando que o cara tá errado, que o cara não pode fazer isso. Mas na verdade, se você der na mão dessa pessoa, essa pessoa também não vai saber, muitas vezes não vai saber. Nunca leu um manual na vida, né? Nunca leu, abriu um manual acabou de comprar e vai ler o manual. Nunca leu termos e condições de alguma coisa que assinou, né? E depois questionam, brigam, falam um monte de coisa, mas na verdade nunca fizeram isso. Então, a epistemologia é o estudo de como a gente sabe o que sabe, né? Então, tipo assim, por que que eu sei? Eu sei, então eu vou estudar o porquê que eu sei, né? Por exemplo, vamos lá, eu trabalho como desenvolvedor low code, nem é programação. Eu sempre brinco com os colegas meus, nem podemos chamar de programação, né? Porque carregar um fluxograma ali é maravilhoso, bicho. Mas é o que paga as contas, né? É o que dá dinheiro pra gente aí, então a gente não pode reclamar.
Mas aí é o estudo daquilo que eu sei. Por quê? Porque todos os dias eu sei de alguma coisa. Eu sei como fazer, eu sei como chegar no objetivo que eu preciso chegar, mas vai ter momentos em que eu preciso estudar do porquê que eu sei aquilo, né? Porque eu posso de muitas formas aprender ou não, tá? Então eu posso estar certo na minha primeira palavra e dizer é dessa forma, mas eu também posso aprender outras formas do porquê eu sei aquilo. Você tá entendendo? Essa é a lógica da situação. Então hoje, por exemplo, hoje muitas pessoas confundem, né, a relação de Deus com a intuição, o algoritmo de internet. Olha, se apareceu isso aqui para mim é porque Deus está permitindo aparecer isso aí para mim. Ah, tá, apareceu porque você não sai da bosta do celular. Apareceu porque você não sai da bosta da tela do computador. Ah, fica o dia inteiro lá, passando o dedo na tela do celular. Vai aparecer mesmo, pô. Essa é a realidade, as pessoas não perceberam isso aí. Né? Ou aquele negócio de tipo assim, é a pessoa que acha que Deus fala com ela e não fala com você. Não, porque Deus revelou o meu coração. Né? Tá, Deus revelou o seu coração o quê? Não, olha, Deus está mandando dizer. Deus está mandando dizer bosta nenhuma na maioria das vezes. Entendeu? Eu imagino Deus sentado lá no seu trono dizendo: Não, mandei não. Sai daí, bicho. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham isso, que elas acham que elas são espirituais, elas acham que elas têm um conhecimento gigante, elas acham que ela é dona da verdade, entendeu? Só que não tem embasamento nisso. Não tem embasamento, tá? Então, assim, hoje tem muito esse contexto de uma discussão, né, que a gente tem que mostrar a fé que tem fundamento racional histórico, tá? Quando a gente fala da fé, a gente, por exemplo, eu vou estudar o Novo Testamento, né? Então você vai ter ali uma teologia do Novo Testamento, por exemplo. Você vai ter testemunhos que estão relacionados ao Novo Testamento, tanto dos discípulos que estavam com Jesus e pós a ascensão do Senhor, né? De como que eles, vamos usar essa palavra, botaram para quebrar. Essa é a realidade. Em meio a perseguições, a situações difíceis, né? Muitas, vamos dizer assim, não eram congregações, mas podemos usar esse termo, né? Muitas congregações que estavam passando por dificuldades, né? Como que eles fizeram tudo isso acontecer? Como que Deus deu a oportunidade para que eles desbravassem as suas qualidades, né? E reconhecesse os seus defeitos? Você está entendendo? Então tem um fundamento racional histórico para isso, né? Por quê? Porque a gente lê e a gente fala: caramba, Paulo foi um cara top. Pedrão, ignorante, mas Pedrão foi foda. Você está entendendo? João foi o único discípulo que ficou vivo até a morte. Entendeu? Porque ele foi, né, recluso na ilha de Patmos, né? E aí ele vai escrever as cartas de João, vai escrever, né, o Apocalipse. Você tá entendendo? João foi o único que ficou, que realmente não morreu da forma que os outros morreram, né? Decapitados, crucificados e tudo mais. Né? Então, assim, é muito louco, né? E isso, né? Tudo isso que a gente vê, a gente lê, a gente conhece, a gente vai aprendendo cada dia mais. E não é baseado na voz da minha cabeça. Essa é a realidade. Não, quem construiu a arca foi Moisés. Da onde que eu tô tirando isso? Não, segue o pai que o pai sabe o que tá falando. Não, cara, não, isso não tem fundamento. Eu sempre achei que quem construiu a arca foi Josué, mas tudo bem, entendeu? Mas não tem fundamento. Quem atravessou o Mar Vermelho? Eu acho que foi Tomé. Tomé junto com o povo hebreu. Você tá entendendo a lógica? Não tem coisas da cabeça das pessoas, do conhecimento pessoal das pessoas. A maioria das heresias que nós temos hoje é por causa desse tipo de problema. É achar que você está certo sem realmente bater ali a regrinha de três e saber que você está errado, que o seu conhecimento é muito pequeno, que o seu conhecimento é muito raso. É negar a estrutura da palavra de Deus, é negar que os reformadores tiveram seu papel importante. Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, e isso daí, claro, hoje é liberado, né? É liberado. Todo mundo tem o direito de ser burro. Essa é a realidade, né? Todo mundo tem o direito de ser burro, isso não é problema. Agora, vamos lá. Qual que é a base que existe por exemplo, dois pensamentos, o calvinismo e o arminianismo? Entendeu? A base é que sempre vai chegar na conclusão de que um acredita na soberania de Deus e na providência divina, e o outro acredita que pode escolher entre Deus e o pecado, sem conhecer o Senhor Jesus.
sem conhecer, sem ser iluminado o caminho pelo Senhor Jesus. Essa é a realidade. Quando você, porque se a gente for parar para estudar, os reformadores na época eles vão usar a palavra livre-arbítrio nesse sentido, que ao conhecer o Senhor Jesus, porque ele mesmo quis, ele mesmo desejou pela vontade do próprio Deus Pai, então Jesus é nos revelado, confirmado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então aí nós não vivemos, como Paulo vai dizer, não vivo, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu já não vivo mais a minha vida. Já não vivo mais as minhas decisões, mas as decisões de Cristo. Entendeu? Então, todos os dias eu posso escolher a Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio que está habitando em mim não é meu. Porque o meu, a personificação adâmica já dominou tudo. É o pecado, é sempre o pecado, é sempre a transgressão, a iniquidade, a maldade que existe em mim. Mas o de Cristo, né, me dá forças para dizer: o pecado hoje não habita mais em mim. Tá? Essa é a realidade. O pecado já não jaz no meu coração. O que jaz no meu coração é paz, alegria e satisfação. É amor ao próximo, é amor ao Senhor, é louvor, é adoração. Você está entendendo a lógica? Não tô dizendo, e nenhum dos reformadores vai dizer que nós não temos livre-arbítrio, mas naturalmente não temos. Tá? Naturalmente não temos. E aí, né, o que vem é por Jesus Cristo. Porque lá na eternidade o Senhor já decretou dessa forma. Esse é o problema, um dos maiores problemas quando a gente fala, né, dos decretos de Deus, quando a gente fala da soberania de Deus, quando a gente fala de que Deus é Deus. As pessoas não querem aceitar. Por quê? Porque elas querem ser uma engrenagem que gira. É o humanismo dentro da igreja, o humanismo neste mundo, entendeu? Cresce-se o número de pessoas que se dizem ateias, né? Eu sou ateu, não acredito em nada. Defende isso com unhas e dentes, mas crer que não existe um Deus também é um tipo de religião, se a gente parar para pensar. Só não há os parâmetros de religião, mas a pessoa defende isso com unhas e dentes. Né? Mas é só o Deus cristão, tá? O ateu, na maioria das vezes, ele é só o Deus cristão. Né? Os outros não faz diferença, porque ele não quer brigar com esses outros. Né? Ele sabe muito bem que ele não quer brigar com esses outros, mas ele quer brigar com o Deus cristão. Entendeu? É o Deus que dá vida, é o Deus que nos conhece. Tá? Então, isso é o conceito da epistemologia, tá? A epistemologia é o estudo do que a gente sabe. Então, o que você sabe, você tem que estudar o que você sabe. E muitas vezes você vai descobrir que o que você sabe é muito raso, é muito pequeno, é muito limitado, tá? Então aí você vai crescendo todos os dias. Então você deixa de viver o achismo espiritual, tá? Você deixa de viver a fake news da fé. Isso aí quem disse foi o Geminar, tá? Fake news da fé, né? De que é sair acreditando em tudo que acontece, em tudo que vê. A maioria das igrejas pentecostais trabalha dessa forma, tá? Principalmente isso. Hoje, se a gente parar para perceber, um dos maiores maus exemplos, né, que a gente tem vem das igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Do mover do Espírito Santo, que não tem nada de Espírito Santo ali, tá? É só é só o povo tremilicando, pulando, rodando, que na verdade não é de Deus. Aquilo ali não é de Deus, aquilo não é batismo no Espírito Santo. Aquilo ali está muito mais próximo de um terreiro de umbanda, de quimbanda, de qualquer outra coisa, candomblé, do que realmente algo que vem de Deus, tá? Eu sempre achei também que esse avivamento da Rua Azusa sempre foi algo de Deus. No cerne da questão não é de Deus, não, tá? Aquilo ali foi humanos, homem, tá? Que até o líder do movimento, né, pentecostalista nos Estados Unidos abominou o avivamento da Rua Azusa pelo seu discípulo. Então você já imagina a merda que é, tá? Essa é a realidade, beleza? Então entendemos o que é epistemologia, tá? E aí, né, nós já falamos isso aí no outro, mas vamos dar uma olhada mais, que seria mais de perto, né? É a cosmovisão, tá? A gente já falou da cosmovisão, né? Mas a cosmovisão, ela fortalece o que a gente conhece da epistemologia, tá? Vai latir agora, bicho. Quieta até agora esse animal. Meus gatos destruindo tudo aqui fora. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Vou tomar um café aqui, porque senão eu, né, não faz jus ao canal. Muito bom, muito bom. Esse daqui tá top. Vamos lá, então cosmovisão. Tá? Então, por que ela entra logo depois de epistemologia? Tá? Então, a epistemologia, que seria o estudo do que a gente sabe, então ela vai definir de onde vem a verdade, o conceito real, é, a verdadeira essência daquilo que a gente sabe.
Beleza? Deu para entender? E a cosmovisão é o que seria o óculos que a gente usa para ver tudo isso daí, tá? Então, a cosmovisão é a lente pela qual a gente enxerga. Como, por exemplo, quando a gente fala cosmovisão existe várias, tá? Não é particularidade de uma coisa só, não. A cosmovisão é particularidade do cristianismo. Não. Você tem uma cosmovisão da vida. Né? O que seria a sua lente relativa ao dinheiro? Tá? O que seria a sua lente relativa à política, à família, à dor que você sente? Você está entendendo a lógica? Então você tem uma cosmovisão. Agora, como a cosmovisão cristã vê tudo isso? Como ela vê o dinheiro? Como ela vê a relação da igreja e dos membros dessa igreja com a política? Como ela vê a família, o conceito familiar? Como a cosmovisão cristã ela vai definir o conceito de dor? Como a gente tem que ver a dor? Como a gente tem que senti-la? Como a gente tem que passar pelo momento de dor? Você está entendendo a lógica? É o óculos. Eu tô sem o meu, que o meu pisei hoje ainda, quase quebrei ele, bicho. Foda, já tem que gastar dinheiro de novo, mas ainda bem que não quebrou. Então, assim, o cristão que não tem, tá? Isso aqui é bem legal que o Gemini trouxe pra gente aqui, ó. O cristão que não tem uma cosmovisão bíblica estruturada acaba sendo um mutante. O mutante por quê? Porque ele vai pegando aspectos do que os outros dizem. Quantas pessoas hoje não querem ser o rico da vez? Quantas pessoas não querem, entendeu? Cantar como o cantor gospel top das galáxias. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer participar de um negócio legal. Todo mundo quer ser bom em alguma coisa, né? Mas qual que é a sua cosmovisão para que você alcance isso, né? Então, por exemplo, eu quero ser rico. O que que você está fazendo para isso? Você está adorando ao dinheiro até o último minuto? Ou você está fazendo o dinheiro trabalhar para você? Você está sendo uma pessoa que você se comprometeu, né, com a tua igreja, por exemplo, nos dízimos e ofertas, tá? Não tem problema de você fazer isso daí. Mas você também está fazendo aquilo com amor, com alegria, com prazer. E Deus está olhando e dizendo: olha, servo bom e fiel. Você está entendendo? Não é uma questão de que. Não é uma obrigação. Mas é como você tem visto isso. Como a tua igreja hoje tem visto o conceito político, né? Como você tem visto isso daí dentro da tua igreja, dentro da tua casa, dentro da tua roda de amigos? É você defender a bandeira do Lula e do Bolsonaro e todo mundo já sai na pancadaria? Porque virou uma doença isso daí no nosso país, virou uma doença na nossa vida. É falar de qualquer tipo de vertente política é a mesma coisa de. Era mais fácil você dar um tiro na própria cabeça. Porque você arruma um problema, mas você arruma um problema gigante. Antigamente era falar que, não, eu sou palmeirense, eu sou corintiano. Aí os caras saem na porrada. Hoje não. Hoje se falar, eu sou palmeirense, sou corintiano, os caras se abraçam se deixar. Né? Mas falou de política, meu amigo, é a pior merda que você faz na tua vida. Entendeu? Então, assim, é complicado, meus amigos, é complicado. Então você se torna um mutante. Então você precisa ter uma cosmovisão bem definida, tá? Aí ele trouxe aqui, né? Você pensa como um materialista na faculdade, né? Consome como um hedonista no shopping, ou seja, um vício de compras aí, né? Mas quer cantar de santo no domingo. O Gemini é sempre cirúrgico, né? Mas ué, você quer pagar de gatão, você quer pagar de santarrão, né? É o famoso crente do pastel de óleo, entendeu? Não tem sentido, cara. Dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro dos teus parâmetros, você tem que ter uma cosmovisão definida. Você tem que ter um pensamento. Você não tem que ganhar o teu dinheiro e sair gastando. Você não tem que estar defendendo partido político. Você tem que tomar vergonha na cara, entendeu? Você não tem que estar brigando com a tua família. Você tem que estruturar a tua família, principalmente como líder. O marido é o líder da casa, ele é o cabeça, ele tem que definir as coisas. Não tem meio termo para pensar entre roxo ou vermelho. Simplesmente você tem que viver a tua vida. Você, como esposa, tem que viver a vida como auxiliador. Os teus filhos têm que obedecer até quando tiver maioridade penal. Depois que tiver maioridade, aí pode fazer o que você quiser da tua vida, que você é livre. Você é livre, entendeu? Mas a gente tem que pensar nesse tipo de situação. A gente tem que ter esse pensamento, essa cosmovisão, essa lente que faz com que nós temos, né, um pensamento diferenciado, um pensamento conforme o que a Bíblia está nos dando, conforme a estrutura que a Bíblia não está nos passando.
tá? Hoje eu vejo a maioria das vezes as famílias destruídas, porque os pais e as mães, né? Os pais e as mães é meio redundante, né? Mas só falar os pais, né? Os pais, no conceito geral, né? Não sabem como cuidar dos seus próprios filhos. Fazem questão de que eles precisam ir para a escola, né? Ah, vai para a escola, porque outras pessoas têm a obrigação de cuidar de vocês, de dar conhecimento de vocês. Mas dentro de casa, o animal a animar, entendeu? Animal, né? Não tem animar, né, cara? Animal, que seria o pai e a mãe, não tira 5 minutos para ensinar o filho o que se deve fazer, entendeu? É como cegos guiando cegos. Você anda no sofá, pega o celular e fica. Tudo bem, eu sei que você pode trabalhar, pode ver sua vida, mas tira um tempo. Vai fazer alguma coisa útil com a tua família, meu amigo, pelo amor de Deus. Seja uma pessoa que valoriza cada minuto, cada momento, cada situação, tá? Essa é a realidade, coisas que a gente não vê. Então, não existe uma cosmovisão definida para isso, né? Como você tem uma cosmovisão, né, pelo problema, pela dor, pela situação ruim. Você passa por ela, você aprende com ela ou você sofre com ela, tá? Então a Bíblia ela demonstra vários conceitos. Olha Jó, a gente sempre gosta de usar o exemplo de Jó, né? Não, porque Jó foi fiel em tudo, não negou a Deus, né? Jó é o cara maravilhoso. Sim, sim, ele foi um servo bom e fiel que o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar nas suas parábolas. Ele foi fiel no muito, foi fiel no pouco, e Deus foi lá e duplicou todas as bênçãos sobre a vida de Jó. Entendeu? Essa é a lógica. Só que, como Jó ele tinha um pensamento, como Jó ele pensava, né? Como Jó ele definia a sua vida. Então, assim, a gente tem que entender esse conceito de cosmovisão, beleza? E aí, o nosso último ponto, tá? Também puxando um gancho aí, esse vai puxar um gancho maravilhoso, é o conceito do ascetismo versus poema. Poema a gente falou no último vídeo, né? Você não é um rascunho de Deus, você é uma obra-prima do Senhor, tá? Tem até a música lá da, acho que da Aline Barros, se eu não me engano, né? Você é uma obra-prima que ele planejou. Pô, é uma música muito legal, cara. Ouvir ela é chover em momento inoportuno, porque é uma música muito bonita de verdade. Então a gente tem que entender, né? Então, assim, o que seria aqui o casamento perfeito. Por quê? Porque o asceticismo ele é o inimigo direto da poema. Enquanto a poema está dizendo você é uma obra-prima de Deus, você é perfeito aos olhos do Senhor, você é criado à imagem e semelhança de Deus, o ascetismo ele faz uma forma diferente, né? O ascetismo ele vai dizer que você precisa ser perfeito, né? Que você precisa se autopunir, né? Rejeitar o mundo para agradar a Deus. Então você tem que viver recluso, né? Na sua solidão, você não pode se misturar, né? O exemplo do Kiko, né? Do Kiko, né? Quando a dona Florinda sempre falava, né? Não se misture com essa gentalha. Você tem que ser separado, você tem que ser perfeito, você tem que viver ali na sua vida, né? Mas a poema te liberta, porque a poema ela diz: você não precisa ser perfeito, você é perfeito aos olhos de Deus. Você vai ter falhas, você vai ter momentos difíceis, por quê? Porque a personificação adâmica existe em nós, mas Cristo começou a boa obra na cruz e ele vai finalizar, né, essa boa obra na sua vinda gloriosa, tá? Então, só para a gente entender que é isso, tá? Então, né, para a gente entender que nós somos obra-prima viva de Deus, tá? Somos cheios de imperfeições no processo, que eu acabei de falar da personificação adâmica que existe em nós, não existe mais essa conexão direta com Deus, né? Não existe mais, né, esse livre-arbítrio que um dia já foi usado, né? Era um voucher, use somente uma vez, e Adão e Eva usaram da pior forma possível, né? Mas nós temos capacidade de aprender, evoluir, desfrutar da criação e usar tudo que Deus nos deu, tá? Intelecto, corpo, né, o talento que a gente tem, para honra e glória dele, tá? Então, assim, só para a gente finalizar, a santidade não é mutilar quem você é, tá? É amadurecer e saber que Deus te criou para um propósito, né? Tem lá a parábola, né? Se o teu olho pecar, né? Deixa eu até procurar aqui, se o teu olho pecar, arranque-o fora, né? Né? Que é muito interessante, pessoas até levaram isso ao pé da letra, tá? É Mateus 5, 29 e 30, né? É uma metáfora bem radical, mas realmente muitas pessoas, né?
tem umas coisas meio absurdas, né? Mateus, não, aqui tá errado, cara. É Mateus 18:19, tá? Se um dos teus olhos, né, faz com que você peque, arranque e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho do que ter dois, ou ser jogado no fogo do inferno. Quando Jesus ele estava pregando sobre isso, é um discurso duro, muito duro. Imagine, pô, eu olhei alguma coisa, eu vou lá e arranco meu olho, né? Aí eu fico com o olho, entendeu? E se eu olhar com outro olho, eu também tenho que arrancar o olho, não vou ficar cego, porque aí eu não vou precisar ver nada, eu não verei mais nada. Mas eu ouvirei, então vou ter que arrancar as minhas duas orelhas, né? Se a gente parar para perceber, então a gente, né, vai entrar sem nada, né? A gente, só que é um discurso duro, mas é um discurso, né, muito interessante. Por quê? Porque não é as pessoas não vão fazer isso porque elas amam a si próprias. Assim como elas não querem para as outras pessoas, ela também não quer para ela não, tá? Mas o que que acontece? Nesse processo a gente aprende, né? Então, por exemplo, a gente, como jovem, né, principalmente do sexo masculino, eu já li, já vi alguns artigos, algumas coisas, né, é muito mais isso daí na vida adulta, na maioria das vezes, tá? Por exemplo, o vício da pornografia. O vício da pornografia é uma coisa que destrói a vida do ser humano, tá? Destrói, acaba com o ser humano, joga no lixo, entendeu? Pisa em cima. Por quê? Porque você cria uma coisa dentro da tua vida que você precisa daquilo. Isso é muito problemático. Só que você aprende no processo que você não tem que se render a essas amarras do diabo, né? Essas coisas que são te entregues. Então você começa a vencer dia após dia, né? Chega no momento de falar, eu não quero mais, Deus me ajuda e Deus vai te ajudando. E quando você tem a oportunidade de ir lá consumir esse tipo de material, vídeos, fotos, né? E até o processo total de masturbação ou qualquer outra coisa, você já não vive mais isso. Você já não sente mais prazer, então você vai se desconectando disso. Mas não é por você, não, é por Deus. Deus ele fala, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou, mas você precisa se ajudar, né? Porque às vezes eu tô lá, eu limpo o teu coração, eu limpo a tua mente, eu limpo o teu ser, né? Você está bem, né? Isso não quer dizer, tá? Porque, vamos ser sinceros, até o nosso cair é para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente aprende que a gente deve voltar para o Senhor. Uma egolatria que existe dentro do nosso ser, tá? A gente acha que a gente tá bom demais, que a gente tá maravilhoso, a gente acha que a gente tá fodão da parada. Não, sou santo, não estou pecando, não estou fazendo aquilo que desagrada a Deus, e aí, pá, sua mente te arrebenta. Confiar na mente é a pior coisa, confiar no coração, né? Jeremias vai dizer isso daí, tá? Enganoso é o coração, mais do que todas essas coisas, né? Então você imagina que loucura que é, né? Jeremias 17:9, né? Vai estar esse texto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar cada um os seus caminhos segundo o fruto de suas ações. Então, olha para você ver que louco, né? Então a gente sai de uma situação, né, que a gente começa a agradar a Deus e fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor, né? Então a gente não se mutila mais, a gente não se pune, a gente entende, a gente amadurece, a gente entende. Eu estava até conversando com um amigo, né, e eu sempre trago essa mesma frase porque eu acho que é maravilhosa essa frase. Uma frase do Rodolfo Abrantes, ele disse assim numa entrevista, ele falou assim, a vida do cristão é feita de quedas. Você caiu, levanta e continua andando, irmão. Sabe assim? Cara, e aquilo pra mim na época que eu ouvi foi maravilhoso. Por quê? Porque eu ficava me perguntando, Deus, eu devo ficar no chão? Eu devo pedir perdão? Eu devo se levantar? Eu devo continuar? O que que eu faço? E aí eu ouvi essa frase. E essa frase pra mim foi cirúrgica. Porque eu levantei do chão e continuei andando. Eu pedi perdão para Deus e falei: Deus, eu preciso do teu perdão, eu preciso dos teus ensinamentos. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver desagradando ao Senhor. Eu não quero mais viver pecando com o Senhor. Eu sei que uma hora ou outra eu vou pecar. Eu sei que uma hora ou outra eu vou cair. Eu sei que uma hora ou outra eu vou fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Por quê? Personificação a dano. Nós somos santos vivendo em um mundo pecador. Entendeu? A gente sai pra rua, a gente vê pessoas, tá? A gente tem pensamentos ruins contra as pessoas, tá? Quantas vezes você não pensa uma coisa ruim, uma coisa bosta, entendeu? E aí você fala, meu Deus do céu, me perdoa por ter pensado esse tipo de coisa. Por quê? Porque muitas vezes isso é o que é a maldade do nosso coração.
é a maldade no nosso coração. Quando você assiste um vídeo, por exemplo, de um policial, mau policial, não é todos, mau policial agredindo uma pessoa, ou quando você vê um vídeo de uma briga, de um cara mais forte brigando com o mais fraco, ou um cara mais forte batendo na esposa, né, batendo nos filhos, você fica com ódio no teu coração. Você fica puto da vida. Você fala: "Se eu tivesse ali, rapaz, tivesse ali, você ia apanhar junto, mas tudo bem". Não, mas, assim, você pensa: "Pô, eu ia revidar, eu ia brigar, eu ia fazer o inferno na vida desse cara, eu ia dar um jeito". E eu já fui assim, cara, já briguei no trânsito, já saí na porrada com os outros, né. Quando era mais novo, vivia brigando. Mas a que custo? A que custo tudo isso, né? Que preço que você paga, né? Você perdia amizades, você pode perder a vida num momento desses, né? Porque muitas vezes você acha que você é o cara foda, que você tá por cima da carne seca. Mas na verdade, sabe qual que é a realidade? Você não vale nada mais do que a mosca que senta no cocô do cavalo do bandido. Essa é a realidade. Você não vale nada mais do que essa mosquinha. Se duvidar, nem o mesmo nível dela você chega. Por quê? Porque ela tem um propósito na vida dela, que é fazer aquilo. É sentar na merda, né? É sentar na merda, é voar. E você? Você tá entendendo? Então nós temos que entender isso daí. Nós somos poema de Deus. Nós somos obra-prima do Senhor. Temos falhas, temos momentos difíceis, temos pecado. Precisamos nos lavar, nos remir pelo sangue do Cordeiro. Né? Sem ele nada podemos ser, nada podemos fazer. Tá? Só que nós não podemos ter esse ascetismo sobre nossas vidas. Né? E essas palavras aí às vezes são difíceis, tá? Mas elas vêm, elas aparecem em algum momento, né? Então coisas que a gente muitas vezes já ouviu em alguma pregação, em alguma leitura, em alguma coisa, tá? Fechou? Então vamos lá, recapitulando rapidamente, epistemologia é o estudo daquilo que a gente sabe, tá? Então, quando você ouvir essa palavra, você fala, não me pegará, né? Eu sei o que significa, né? Às vezes você vai estar pronto até para explicar para as outras pessoas o que seria isso, tá? Cosmovisão é os óculos que você vê, né? É a lente por qual você vê, né? O que você enxerga, vamos dizer assim, né? O conceito dos assuntos da vida, tá? Então, por essa lente que você começa a viver. E o ascetismo, né? Que é o contrário a poema. Enquanto a poema está dizendo que você é uma poesia de Deus, uma obra-prima do Senhor, o ascetismo está dizendo que você é imperfeito, né? E você precisa, né, ser perfeito, você precisa mostrar uma realidade que não existe na tua vida. Muitas pessoas vivem isso no Instagram. Elas mostram uma vida totalmente perfeita, viajando para lá e para cá, né? Se vestindo bem, tendo o iPhone de última geração, mas dentro de casa não tem um prato de comida muitas vezes, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí o nosso segundo vídeo, segunda parte. Ainda vamos ter mais uma parte, né? Nessa parte de a gente finalizar. Eu acho que é muito legal. São coisas que a gente vai trocando algumas ideias aqui, tá? E eu acho muito interessante, tá? É, e são coisas que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, tá? Isso é teologia, tá? Isso é teologia. É você não só ir para a igreja, não só ler a Bíblia, não só ler alguns livros, mas é você saber tudo aquilo que faz de diferença na tua vida. Beleza, pessoal? É isso. Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de semana, uma semana, e Deus esteja com vocês.